Tá. Então, o pessoal andou me pedindo, né, como configurar o HSQL com NoIP, né. Eh, a ideia, né, do Hyperfile, ele é um banco muito leve, né, ele funciona em várias plataformas, né, Windows, Linux, e a ideia seria para fazer uma replicação, que eles estavam me perguntando, né. Então, a motivação do assunto aí do dia de hoje, né, como posso fazer rodar meu HSQL em minha máquina local e acessar remotamente, né. Como replicar usando o HSQL da empresa e gravando no computador de casa, né, como posso fazer um backup na nuvem, baixar no meu computador local, né, como restaurar, né. Tá, primeira coisa tem que ter um nome, né, ok, né, do computador, às vezes tem um nome muito maluco, né, às vezes pega lá, tá lá um monte de letrinhas, né, então é bom você identificar e pôr um nome certinho lá em sistema, né, identificando qual é qual da rede, né, então dá um nome ok para o teu computador, é um primeiro ponto, né, ter um nome legível, né, que você identifique que aquele é o computador X, né, que vai ser utilizado para isso. Daí você vai ter que entrar no modem, né, então pré-requisito, né, deve estar ligado, né, o Wi-Fi funcionando normal, óbvio, né, deve ter o acesso ao modem por IP, né, usuário, senha, usar o ipconfig para obter o gateway, para ter o protocolo TCP/IP, acesso, né, então ter o IP, né, o usuário e a senha do modem, né, que a operadora te deu, né. Então primeira coisa, né, faz lá ipconfig e você vai obter o IP lá do gateway. Daí usa esse IP no navegador, usa usuário e senha para entrar no modem. Uma vez que entrou no modem, a maioria, né, que eu dei uma olhada, todos têm a opção avançada. Daí na opção avançada, entrar na parte de for rules, né, regras, né. Tem a parte DMZ, onde você vai pegar e identificar nessa lista aqui, o nome que tem o teu computador. Então em DMZ você vai procurar lá o computador que você, renomeou, né, e dá aplicar. Então daí você vai daí liberar a porta nessa outra opção, que seria, né, porta trigger, né, gatilho de porta, né. E daí você vai pegar e cadastrar todas as portas que você quer liberar, que nem a 4.900, a 4.910, ou seja, 10 instâncias, da 5.000 a 5.010, e cada uma delas vai ter uma função, né, então você cria, né, as portas que você quer liberar, né, início e fim, né, e dá aplicar, né. Então você vai em port trigger, né, dá new, coloca as portas, né, em forma TCP/UDP, dá aplicar. Então é necessário fazer os gatilhos de porta, né, que deseja liberar do modem, né, os intervalos ali. Daí o último passo, né, você vai fazer o IPv4 porta mapping, né, então é o mapeamento da porta. Então daí é aqui que você vai pegar da new, né, vai localizar aquele nome daquele computador que você renomeou, vai colocar o UDP, né, TCP/IP UDP, e vai dar um nomezinho aqui, né, no caso essa liberação é referente ao banco de dados HFSQL, então esse mapping name é qual a finalidade dessas portas, né, e vai dar aplicar, tá. Então IP porta, mapping, né, deve dar os nomes das portas, né, que está sendo aberto, PC que tem o app ou range de portas que vai ser utilizado. Bom, terminou essa parte, deu aplicar, reiniciou o modem, voltou a funcionar o modem, deu ipconfig, está no ar, tem internet, está tudo funcionando, beleza. Então esse é o procedimento que a gente fez até agora só do modem. Agora vamos na parte do NoIP. Então você vai acessar o site e dentro do site do NoIP, na tela anterior aqui, é o que tem que fazer? Tem que fazer a compra ou uso trial, né, tipo 30 dias, né, do NoIP, né, você tem um tempo de uso gratuito, e daí uma vez que você tem ainda esse tempo gratuito, né, você pode fazer o teste e não pagar nada. Ou, né, no caso aqui eu fiz uma compra de 19 por ano. Daí vamos aqui em criar hostname, tá? Então você vai aqui eu escolhi como server WX, e daí ele tem uma lista desse pedacinho aqui, ó. Então esse nome aqui você dá, e esse pedacinho aqui você, escolhe de uma lista de opções.
e daí ele vai ganhar um número IP, esse host, né, quando você criar ele, né? Então, primeira coisa, criar o host. Segundo, você vai fazer o DNS record, tá? O que que vai ser feito nessa parte? Ele vai ter a parte do username, que é um nome que ele dá, o próprio NoIP cria isso aqui, e uma senha que ele mesmo cria, tá? Se não me engano, dá para modificar, mas ele tem tipo um gerador de usuário automático. Vamos colocar a senha fraca, né? Daí vem a parte de criar os DNS key, né? Então você vai fazer os groups e DNS key e atribuir, se caso quiser modificar o usuário e senha de acesso. Depois, o último passo é baixar o programinha. Você vem assim aqui no site, ele vai tipo dando a sequência, tá? Então você vai baixar o Duke, né, que é o programinha do NoIP, e esse Duke tem uma versão, né? Então, para Windows, para Linux, para Mac. Uma vez que baixou esse Duke, ele vai ter essa carinha aqui. E a primeira coisa que você tem que ir é aqui em File e Preferências. Você vai abrir essa tela. Do jeito que tá, é do jeito que funciona para mim, tá? Se tiver diferente, não vai funcionar. E o certo é marcar esse de baixo. E aqui é o tempo de quanto em quanto tempo que ele vai ficar atualizando o IP. Então, se você tem uma internet ou uma energia elétrica que pisca muito, daí tem que baixar esse tempo aí. Ainda no Duke, né, você vai fazer o quê? Vai colocar o usuário e senha e vai logar. E você vai ligar aquele tal do group que você criou lá na tela anterior. Então, ele criou um group srvwx, marca ele aqui e save. Se não fizer isso, ele não vai estar funcionando no IP. Dá um refresh e ele vai estar aqui rodando no relógio do Windows. Então, lá no relógio do Windows, ele vai estar sempre atualizando o IP da tua máquina e ele vai fazer tipo um alias, né, da tua máquina com o DNS do NoIP, tá? Então, do NoIP era isso. Esse é o procedimento. Tem que estar tudo verdinho aqui, né? Aqui em editar, né? Você vai entrar com usuário e senha, né? O edit host, quantos hosts você tem e refresh. E aqui ele vai dizer quanto tempo que ele já está funcionando, né? Daí agora vamos para a configuração do firewall do Windows. Então no firewall do Windows aqui você vai em configurações avançadas. Daí em configurações avançadas vai abrir essa tela e você vai criar as regras de entrada e saída, né? Entrada inbound e saída outbound. No Amazon EC, que é onde você cria as suas VMs, né? Lá eles falam inbound e outbound. Você tem que criar o inbound e outbound do firewall externo e também de dentro da VM, né? São dois firewall lá na Amazon. Aqui na WX Soluções também dois firewall que a gente tem que configurar, o da VM e do MikroTik. Então, é duas camadas de passagem, né? Daí, para fazer a entrada, né? Então, você vai em regra de entrada, vai daí na segunda opção, nova regra, desse lado, daí porta e avançar. Daí vai pegar, digitar 4.900, vamos dizer, e permitir a conexão. Depois marca, né, ele já vem marcado, né, domínio particular e público, né, vai dar avançar e vai dar um nome para essa liberação de entrada, né? Então, na parte de entrada você vai colocar lá que aquele 4.900 é para o HFC. Para saída, né, saída outbound, regra de saída, não mais de entrada, e sim a de saída. Nova regra, né, segundo passo. Daí, terceiro, porta. Ele vem em programa, você tem que marcar porta e avançar. Daí, vai colocar 4.900. Ele vem marcado aqui, bloqueado. Você vai marcar aqui em cima, permitir a conexão. Tudo marcado. HFSQL. Isso é a parte do firewall. Tá. Daí, aqui a parte do HFSQL Control Center, né? Então, você instala o HFSQL, aceita a licença. Daí, vem a parte, né, da instalação no computador Windows. E aqui, uma coisa que eu costumo sempre explicar, né, eu coloco pelo menos dessa forma, cada um faz do jeito que quiser, mas eu sugiro sempre, né, o nome PCSoft, HFSQL, aqui o nome do computador, né, então aqui é o nome do computador, e a porta. Então, eu coloco dessa forma aqui o endereço. Então, PCSoft, HFSQL, o computador e porta. Ele vai criar essa pasta. Daí, o usuário e a senha, e ele vai colocar a database dentro desse caminho aqui. Vai ter o /BDD, vai ficar dentro do computador e porta tal. Se você tiver várias portas, então você vai ter esse endereço, 4.901, 2, 3, 4, quantas instâncias quiser. Pode ser, digamos assim, em vez de só computador, você pode colocar aqui underline dev,
underline 4.900. Ou seja, é a base de desenvolvimento da porta 4.900. Ah, eu vou ter a homologação. Então, o nome do computador, né? O nome do computador, underline, homologação, underline, número da porta. Daí eu vou ter a base de produção. Então, WX Soluções, né? No caso, que é o nome do meu computador, underline, produção, underline, o número da porta, certo? Tá? Então, isso fica de uma forma assim muito organizada no servidor, né? E fica fácil dar suporte também, né? Fica tudo separadinho, né? Cada um na sua porta, né? Então, cada um vai ter, no caso, Adriano, eu posso colocar duas portas iguais para bancos de dados diferentes, instâncias diferentes? Não, cada um tem que ter a sua porta específica, né? Então, se eu criou homologação, né, ou desenvolvimento, vamos falar desenvolvimento ficou na 4.900, homologação vai ficar na 4.901 e a produção vai ficar em 4.902, né? Lembrando que sempre que possível, nunca fazer instalação, né, de banco de dados ou outras coisas na porta padrão, né? Porque são portas que são sempre atacadas, então é sempre pôr em outra numeração, colocar um 10 na frente, né? Tipo 10, 4.902. Daí, para testar, né, a conexão, né, nós instalamos abrimos a porta no modem, configuramos o no IP, configuramos o firewall. Então, agora vamos testar a conexão local. Então, eu vou pegar aqui e vamos ver se está funcionando. Ele está aberto já, né? Vamos fechar. Vamos abrir de novo. Então, aqui é local, né? Já está salvo, né? Só clicou, está aberto, ó. Funcionando, ó. Está em localhost 4.900 e o nome dessa máquina é o WX Soluções, ó. Sistema WX Soluções, que é o nome do computador, né? Desse notebook aqui. Tá? Beleza? Então tá funcionando localmente. Localmente é de boa, é fácil, né? Agora vamos ver a parte externa, né? Então, localmente ele tem que abrir de boa, né? Daí, externa, né? Então, a gente vai abrir agora o Anidesk. Tá? Isso aqui é outra máquina, é o meu outro notebook, ó. Desktop, esse é o velho, tá? E agora nós vamos conectar aqui, ó. Esse aqui, ó, srvwxdns.net 4.900. Eu posso escrever aqui também, ó, srvwx.ddns.net, daí porta 4.900, usuário, desse aqui, supervisor. Relembra, daí HFSQL do notebook velho. Do notebook novo. Porque aqui, ó, nesse computador que eu tô aqui, né, fora do Onidesk, eu tô aqui, ele tá dando 26.235.196.253. Vamos abrir aqui o CMD. Ping srv wx.ddns.net, enter. Ó, tá pingando, ó. Veja que aqui, ó, o IP que deu é 26.235.196.253 no computador novo. E aqui, ó, no Duke, ele também tá lá, ó, 26.235.196.253, né? Tá ali trabalhandinho, né? Beleza? Aqui é o quê? Aqui é o Anidesk, ó. Essa janela aqui não é minha máquina, é outra máquina, é um computador aqui lá do outro andar, tá? Então, eu vou pegar agora, dar um OK. E ele tem que conectar, ou seja, lá o computador vai entrar na minha máquina que eu estou aqui trabalhando. Demora um pouquinho, né? Mas abriu. Aí, ó. Já deu como conexão OK. Então, vou pôr aqui no bate-papo, tá? Então, para conectar, né? Então, teste de conexão. Pode ser qualquer HFSQL? A princípio pode, tá? Então, seria o DNS, né? O server, né? O server seria srv wx.
ddns.net. Deixa eu ver se é isso. Server. Eu vou pegar aqui para não ter erro. Daí, porta 4.900. Usuário supervisor e senha supervisor. Tá? Tentem ver se conseguem conectar aqui com o meu notebook. Tentem invadir. Podem fazer um teste também, assim, ó, fazer ping e fazer esse teste aqui, né? Tá? Veja se está pingando, se vocês enxergam a minha máquina. Eu precisar pelo menos um que fizesse o teste. Adriano, o meu não tá pingando para lá, não. Que a principal parte é vocês conseguirem acessar, né? O ping tá funcionando, Adriano? Posso pingar para esse endereço aqui, desse DNS aqui? A princípio, sim. Né? Olha lá, tá pingando. Só se você escreveu errado, né? Tenta lá. Não, eu peguei daqui, ó. srv wx.ddns.net. Uhum. Ou tenta pelo IP para ver se vai. O IP que tá batendo aqui é o 26.235.196.253. Isso. Não é isso? Deu ping? Uhum. Não, ele tá aparecendo o IP, mas não tá disparando. Tá, tenta agora abrir o Hyperfile para ver se abre. Vou tentar abrir o Hyperfile aqui. Ele tem que funcionar. Que tá aberto as portas, tá tudo configurado, né? Tá tudo. Pelo Anidesk aqui eu consegui, né? Digamos, a rede que está lá em cima é até a outra rede, nem é a mesma desse notebook, né? Aqui eu estou conectado usando a T-Bowler, né? Mas eu posso conectar em outra para ver se funciona. Ó, aqui não conectou não, Adriano. Eu tô do outro lado do país, né? Mas será que está dando muito timeout? Ó, eu vou... Deixa eu parar a minha tela. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Tá vendo aí? Ele acha o IP, mas dá timeout esgotado. Ô, Adriano. Oi. Deixa eu interromper aqui. Pode falar, Paulo. Me dá aí o teu IP aqui. É esse aqui? É SRV? Isso, srv.wx.ddns.net. Eu faço isso aqui tem uma década, cara. Eu acho mais de uma década. Eu faço. Eu uso aqui o Inco DNS. Uhum. Para mim funcionou, eu acessei até pelo celular. Só que bom. Ping não dá, viu, cara? Pode ser que o ping tá bloqueado aí, certo? Mas e abrir o HFSQL e tentar abrir? Colocando não abriu não. O HFSQL não abriu não. Qual é tem alguma senha para entrar em um HFL ou você não quer? O usuário é supervisor. E a porta 4.900 e esse srv.wx.ddns.net. A porta é 4900, né? 4900, certeza. Eu tenho 3 máquinas isso aqui local, né? Aqui, ó. Server dns.net 4.900. Não vai não, esquece. Que estranho. Supervisor tudo minúsculo, né? Mas nem chega, ele fala que tá criando na rede. Que estranho. Porque se o no IP ele funciona, né? Consigo dar ping, né? Ó, para você ter a ideia, quer ver? Eu vou compartilhar minha tela contigo aqui. Tá. E volta. Isso aqui é fora, ó. Mas você faz alguma coisa além do que eu mostrei ali? Não sei. Assim, não dá para te falar, né? Porque ó, aqui é fora, tá vendo? Tem vários fora aqui, ó. Demora um pouquinho, mas abre. Né? Tá tudo aí, ó. Tá vendo? Tem vários bancos aqui, ó. Eu tô abrindo aqui fora. Vou abrir aqui agora outro servidor que eu tenho, ó. Você usa no IP ou usa outra coisa? Eu uso o DDNS. O Inco. O meu é pago. O no IP meu também tá pago. Aqui, tá vendo? Aqui já é outro, tá vendo? Já tem outra estrutura de... No modem você chegou a abrir a porta lá também, que nem eu fiz? Não, eu tenho que abrir a porta, lá no caso do meu servidor, aí que tá o detalhe. Você tem que ver se sua porta não está bloqueada para fora, certo? Aí você tem que ver no teu microtik aí. Não tá passando por microtik. Eu tô usando a outra internet que é a caseira. Então você tem que ver com o seu provedor de internet, se a porta não tá bloqueada lá para ele liberar, entendeu? Porque o que acontece? No meu caso aqui, eu tive que entrar em contato com o provedor para eles abrirem a porta.
tem ainda isso, além de mudar a porta, no modem tem que ligar para eles e pedir para liberar. Tem que Pode pedir para ser eles isso. liberarem, certo? Quer ver? Tá. Meu mundo é Isso aí eu diferente não do fiz. teu. Meu mundo é diferente Daí do teu. talvez porque eu tô na mesma rede, daí ele conseguiu rotear e chegar. Deixa eu ver se eu consigo trocar a minha internet lá do. Aqui ele tá na mesma rede e vou colocar na Starlink, que é totalmente diferente. No caso, eles tinham que habilitar o DMZ lá na tua situação lá, Adriano, que aí não Tem que liberar a porta. Eles vão liberar a porta para você lá no provedor, certo? Isso. É só colocar o IP aí e ele verifica a porta se está aberta 4900, que ele já diz já. Se você for pelo. Você tem sites aí que ele verifica para você se a porta está aberta. E isso, verifica se a porta está aberta. Coloca o IP, pode botar esse SRVWX aí lá e ele verifica se a 4900 está aberta e ele. Não deve estar aberta, não. Porque se ele fez tudo. Vamos ver aqui. Só se ele liberou o firewall, se ele fez Peraí, deixa eu ver aqui logo. Aqui o Firewall do Windows, ele tá aberto. Deixa eu logo ver logo, que aí a gente logo assiste, logo. Mas a ideia vocês conseguiram entender, né? As pessoas que forem tentar usar, seria mais ou menos isso aí. Né? Tem que ligar para o provedor também. A realidade assim, é porque você contou a história toda, vai ser muito rapidinho para fazer. É bem rápido, né? É bem rápido, assim, é muito rápido para fazer. Olha, Adriano, até compartilhar aqui, ó. Tá aí, ó. Tá fechado lá mesmo. Peraí. Tem que ligar para o provedor para liberar a porta. Para liberar a porta. Tá vendo aí, ó? Sim, tá? Sim. Ó, mesmo que eu coloque aqui, ó, tá vendo? SRV, ó, tá 4900. Ele traz o IP aqui, tá? Ele faz a verificação ali, testando a guarda, ó. Quer dizer que de fora... Então tem que ligar pro provedor daí. Além de tudo isso... abrir a porta lá, porque... Ó, que acontece? Aí ele trouxe, olha... Ele trouxe o IP lá, daquele lá, e disse, ó, tá inacessível, já testou lá, ó, tá vendo? Ele até faz a troca do nome, mas o provedor nega. Isso, já coloca o IP aqui lá, faz o NAT lá, né? Redirecionamento. Ó, tá inacessível. Isso aí de fora, tá? De fora. Ótimo. Processar de fora. O bom que é testeportas.com.br. Legal. Não conhecia. E esse aí, esse aqui dificilmente dá erro, esse aqui. Então faltou de tudo isso no PowerPoint lá, ligar para o provedor para liberar a porta. Bom, continuando lá, eu tenho mais uns detalhezinhos, que seria daí a parte da parte dos usuários, né? E deixa eu compartilhar a minha tela agora. Bem rapidinho, já finalizo. Aqui, Adriano, ó. Tela só para te mostrar o que eu faço no meu aqui, ó. Tá, então compartilha lá. Eu só faço isso aqui no meu, mais nada. Tá vendo? Isso, um delinking. Cada modem ADSL ele tem uma tela diferente. Eu tenho 3 roteadores diferentes. Ele tem um softwarezinho diferente. Mas a ideia é a mesma, é funcionalidade. Aqui eu liberei a porta 4996, que é a porta da replicação. Deu um novo ali, adicionar regra lá. É a porta do banco. Aí eu usei esse aplicativozinho aqui, ó. Isso, esse que é o parecido no IP. E daí ligou também lá no provedor para liberar a porta. Liberei essa porta, essas 2 portas aqui, ó. Isso. Você solicitou, eles liberaram, daí passou a funcionar. Legal. Nesse caso aqui está em minha máquina. Se eu te passar o IP da minha máquina, você consegue acessar aí. Testa lá o IP dele para ver se abre a porta lá. Não, meu Testa a porta lá. Eu não vou passar o IP aqui, não. Peraí, momento. Esse IP aqui não. Esse IP aqui você não vai achar por ele, não. Não tem DNS, né? Tá. Não, esse aqui não. Esse aqui é o IP que eu configurei para chegar na minha máquina aqui. Certo? Sim. Chegou bem. Não, deixa quieto. Pode ter coisas. Teria que abrir aqui para o IP. Se eu abrir o IP aqui, todo mundo vai ter meu IP aí. Como o meu não tem nada demais, eu vou estar desligando logo mais. Não tem perigo, né? Então tá. Mas deu para entender, né, galera, que tem como você fazer o uso do Hyperfile, né, usando esse material aí que a gente passou no PowerPoint, né? Eu vou melhorar essa parte ali de ligar para o provedor solicitando a abertura das portas. Não é só fazer o procedimento, mas tem o bloqueio deles, né? O provedor pode estar tudo bloqueado. Bom, o Hyperfile, ele é um banco de dados assim, bem fácil, bem simples, né? Aqui você pode criar teu usuário.
Na questão de segurança, você tem a segurança do servidor, né? Então, todas as bases, e vai abrir essa tela aqui, quando você vir no cadeadinho, né? Então, aqui você tem essas diretivas de administrador, né? Então, quem tiver tudo ligado é o administrador do HFSQL, tá? Não recomendo liberar mais de um, tá? No máximo, o teu admin e o teu nome, né? E os outros usuários que você criar, todos sem acesso a essa tela, tá? Pelo menos é assim que eu faço, tá? Daí, no banco, quando você clica 2 vezes, né? Ele abre a abinha aqui do banco. Ele também tem um outro cadeado, até parece que é o mesmo, mas não, ele é diferente, ó, ele tem mais opções, né? Mais diretivas. E daí, o que eu faço, né? Então, clico em admin, dou um copy, né? Que seria esse botão aqui, que salva as configurações. E daí, clico no supervisor e dou um paste, né? Que seria essa parte aqui desse botão, que alimenta todos os objetos aqui com o verdinho e dou ok, pronto, está feito a diretiva para o supervisor ter as mesmas características do poder incluir, alterar, excluir, fazer backup e tudo mais, né? Então, as diretivas da base, né, seria assim. Na parte da configuração do banco, né, ele tem a parte do cache. Muitas vezes o pessoal pede suporte para mim, Adriano, tá lento, né? Daí essa bolinha aqui, ela tá para cá, ó. Digo, puxa para mais ou menos 80%, né? 75% eu coloquei. Então, coloca 75% e dá ok e reinicia o servidor, né? E veja como que ficou a velocidade. Na grande maioria, o pessoal agradece bastante. Adriano, ficou um tiro, ficou muito rápido, né? Por causa dessa configuração aqui. Não coloca tudo, né? Porque senão daí fica lento o computador, tá? Então, dá uns 70% ou 80%, né? Não mais que isso, né? No máximo até aqui, digamos, seria não puxar até o final, tá? Não aconselho, tá? Então, máximo 80%. A parte da replicação do Hyperfile é muito simples também, né? Você vai em replicação, marca os quadradinhos aqui de replicação, né? Que vai ter a porta que você vai ter que também abrir lá no servidor, lá do provedor e no modem, né? E também no teu firewall, tá? Então tem que abrir essas portas. Aqui você vai colocar uma numeração, né? Pro teu server, número 1, no mínimo uma numeração 1, 2, 3, né? E daí nessa linha azul, tá? Nessa linha azul, ele vai abrir um wizard que vai abrir a parte de iniciar a replicação, né? A configuração da replicação, né? Então, daí você vai informar o servidor, né? Quem que vai ser o server e o slave, né? Então, aqui se é unidirecional, se ele é spare, ou se ele é bidirecional. Então, o unidirecional seria o quê? Você grava aqui e grava lá. Esse aqui não grava aqui, tá? Então, tudo que for incluído, alterado, excluído, acontece aqui também. Adriano, Diga. mas para isso as tabelas tem que estar com aquele contador de 8 bytes, né? Isso, não, nem tem como fazer se não for, né? O relacionamento das tabelas, né? Usando 8 bytes. Todas as tabelas. Todas as tabelas têm que estar com 8 bytes. Todas. Eu tenho replicação aqui, funcionando. Funciona bem, né, Paulo? Só daí tem que cadastrar as portas, né? Paulo, daí, qual dos três você usa, Paulo? Hein? Qual dos três você usa? Eu uso a bidirecional e a Sparring. A Sparring eu uso para backup. E a Sparring não precisa do 8 bytes, viu? É que ela é um espelho, né? Ô, Paulo. É mais fácil é spare. Ô, Paulo. Spare significa espelho, né? Espelhado, né? Você botar o Sparring no outro lugar. Já é um backup. Vai salvando, entendeu? Ele cria uma espécie de... Ele cria ele replica no mesmo momento que você faz, sem mudar as chaves. Ele mantém toda a estrutura do banco. É o mais simples. O espelhado, né? Aí você cria o Sparring na sua máquina e na outra máquina que você vai receber, que tem que estar com a porta aberta, certo? Você vai também criar uma situação para receber esse arquivo. Mas é bem simples. Bem bidirecional,
o bidirecional tem que ser com 8 variáveis de 8. Isso. Porque mesmo se você pensar em usar o ID, não vai funcionar, viu? Deveria, mas não funciona. Esse unidirecional não precisa também de 8 bytes? Como é que Todos precisam de 8 bytes. Não, o Sparring não. O Sparring não, né? O Sparring não. O Sparring ele manda exatamente igual é. Ele não modifica. Porque o que acontece com o bidirecional? Quando você cria um registro, ele inclui um monte de informação na frente para associar aquela estação, entendeu? O registro fica bem comprido, o ID. Isso, o ID muda totalmente, né? Uma coisa importante é marcar essa parte da numeração, né? Único server. A prioridade, aí você tem que configurar. Isso, a prioridade. Qual que é o banco que é o master, né? Então, master é 1, slave é 2, né? Para não dar conflito entre os servidores, né? Porque você pode fazer uma cadeia de vários servidores em bidirecional, né? E gravando ao mesmo tempo. Falhou um, vai para o B, falhou B, vai para o C e assim por diante, tá? Então, daí vai ter aqui nesse quadradinho 1, 2 e 3, né? Então, você vai criando cada um dos servidores e, assim, se caso falhar, vai para... E cada um vai ter sua porta, tá? E como é que cada funciona? Um vai ter uma porta específica. Oi? Como é que funciona aqui o bidirecional? Vendo aqui? Isso aqui é real. Isso aqui tá funcionando, né? Você compartilhou a tua tela? Compartilhei. Tá. Isso aqui tá funcionando, né? Isso, tá ali número 2, ó, pessoal. Tá vendo? Isso aqui tá funcionando. E daí aqui do outro lado tá 100%. 2023, né? Que eu tenho esse aqui, nessa máquina, entendeu? Aí eu tenho outras máquinas com a mesma coisa. Aí o servidor principal para. Como é que eu faço para usar o backup que eu estou guardando, que ele é bidirecional? Não, peraí. A replicação não é isso, não. Aqui é replicação. O que eu salvo aqui vai para o servidor principal. Aqui eu determino, tá vendo? Você tem que marcar isso aqui, ó. Ele nem abre a opção de baixo se não marcar, né? Esse de cima, ó. Para daí você dizer que ele é o master, né? Aí o que acontece? Se você pegar aqui, você quer ver uma coisa? Eu vou abrir aqui esse banco para você ver. Esse banco aqui, especificamente, quer ver? Eu vou te passar o código que seria... Você consegue montar isso aqui por código também, viu? Tá vendo aqui? Esse campo aqui, ó. Esse aqui é o ID que ele cria. Ao invés de ser 1, 2, 3, vai ficar esse númerozão grande aqui, ó. Então fica um ID para isso. E o ID que eu uso ou é o mesmo? Olha bem, aí que tá. Aí depende do que você vai fazer. Aqui eu optei, por questão de segurança, de ter um ID meu, ó. Tá vendo? Eu criei um ID meu, que é o ID, porque esse aqui não vai mudar, certo? Todas as tabelas relacionam por isso aqui para mim, ó. Tem um ID que ele cria para ele. Eu optei em fazer esse segundo ID aqui, por quê? Porque é uma coisa que eu tenho segurança que não vai mudar, entendeu? Exato. Resumindo, uma tabela pode ter mais de um ID. E como é que o sistema vai saber que esse é para tratar a replicação e esse outro não? Não, pô. Mas aí não é... minhas leituras todas são por esse ID aqui, cara. Meu relacionamento é todo por esse ID aqui. Esse ID aqui eu criei só para ele fazer a replicação dele lá, entendeu? Certo, mas como é que ele sabe qual é o ID que ele vai usar para replicação? Se é esse aqui, porque esse aqui é auto-ID. É automático, né? É uma coisa que ele mesmo se preocupa, né? Esse aqui vai estar com um auto-ID lá na análise. Esse aqui não, esse aqui está com um ID. Ele mesmo cria? Ele mesmo cria. Não. Vou abrir a análise aqui para você entender, certo? Deixa eu ver aqui, description. Tá aqui a tabela, ó. Tá vendo? Aqui a tabela, ó. A minha tabela. Automático identifica, tá vendo? Eu botei nessa variável aqui, ó. Que é a ID que ele vai... Que ele, quando você abre, ele já vem assim, certo? Só que essa aqui eu uso para mim, ó. Eu fui e mudei. Eu podia ter mantido o ID aqui, né? Aí eu criei uma automática ID aqui, ó. Você só pode ter uma automática ID na tabela, pô, no registro. Então ele vai considerar que você está usando esse aqui, ó. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Ele não pode ter 2 ID, só vai ter um. Não. Só pode ter um ID, exatamente. Se você tiver... Eu tenho um segundo aqui, por quê? Porque eu fiz com o ID, entendeu? Porque eu sei que o ID não repete. Certo, mas a tabela que eu já usava, que já tem um ID, e eu precisar fazer isso, como é que eu vou me virar? Ele vai mudar. Ele vai mudar todos. Ele não vai mudar o que você tem aí, vai mudar os novos. Vai dar um salseiro.
Entendeu? Ele muda os novos. E, por exemplo, aí você tem lá cliente, o cara vai digitar lá, código 1. Se o código for o ID, imagina o cara ter que digitar essa sequência toda aqui, ó. 5, 6, 2, 9, não sei das quantas, tá vendo? O cara não tem como digitar. Entendeu? Estou na dúvida ainda. Não tem dúvida, não. O ideal, o que eu por faço? Exemplo, na minha tabela notas, eu já uso um ID automático. Sim. O que você vai fazer? Cara, para você criar uma replicação num ambiente que já está em uso, que está em execução, é muito complicado, entendeu? Não é simples. Tem que pensar antes, né? Porque com a chave... daí o relacionamento é pelo UID, entendeu? Que daí não daria problema. Você teria o ID automático, teria o UID de relacionamento e daria tudo certo. Agora, quando já está rodando, aí teria que fazer uma mudança no teu sistema. Porque no meu caso aqui, eu faço assim, entendeu? Eu tenho um ID que é meu, esse ID aqui é meu, ó. Por que eu fiz ele assim? Porque o usuário não tem acesso a esse ID. Ele não acessa... Quem tem acesso a esse ID aqui é o sistema. Eu vou ler H-Read, Stickfish, Tab Button. Eu vou por aqui, ó. Porque isso aqui eu não guardo, ó. Essa informação aqui é do Hyperfile, ó, que eu deixei pro Hyperfile. Entendeu? Isso. Eu não guardo ela. Boa. Eu acho assim, se você for fazer o Square, seu código vai ficar absurdo. Se você usa o ID do cliente para fazer consulta, o seu cliente, ele digita o ID do cliente dele lá, 1, 2, 3, por exemplo, para fazer consulta, esquece, porque o ID vai ficar absurdamente grande. Ó. Não teria sentido. Você tem que rever seu sistema para você fazer a replicação. O que pode fazer é o Square, né? O Square ele dá, que é o espelho, né? Assim, é uma um backup. No caso dele, seria mais o do meio, a opção do meio. Ele vai... Não fazer nada do Square. Não precisa se preocupar com nada, porque o Square vai igualzinho tá aí. Vai uma réplica que você tem, entendeu? O Square pode fazer sem medo. O Square não vai mudar nada. O que muda é quando você usa a replicação. Porque o Square, na realidade, não é uma replicação, vamos dizer assim. O Square você vai pegar os dados e vai atualizar uma outra base, entendeu? Em outro lugar. Em outro lugar. Tipo, gravou em A, grava em B. Exatamente, ele é uma cópia fiel. Já a replicação, ele modifica todos os IDs. A replicação, ele vai trabalhar com as chaves, né? Porque ele tem que gerenciar para a chave não duplicar. Se ele achar que tem que ser outro número, ele vai colocar em outro número. E não é que ele apagou o registro, ele só modificou o ID. Por isso que o relacionamento não é pelo ID de 8 bytes, e sim pelo UID. O ideal seria a replicação ser pelo ID, né? Mas o Hyperfile não faz. Eu solicitei isso, eles estão analisando. O ideal é a replicação ser pelo ID. Porque aí você manteria a sua regra de negócio. Mas tem um detalhe, cara. Mesmo assim, corre o risco por exemplo, você não vai poder ter um Automatic ID na sua tabela, porque esse Automatic ID vai coincidir em algum momento aí. Para o Spire, Marido, pode ficar tranquilo. Você monta aí em 5 minutos. O que acontece? Tanto o Spire quanto o bidirecional, quando você faz a configuração, ele envia uma carga com os dados, certo? Iniciais, que é uma carga total. Tanto um quanto o outro. Entendeu? Ele vai criar lá naquela outra estação uma réplica do mesmo banco. Tá ok? Tanto o Spire quanto o bidirecional. Ele já faz isso. Peraí, não entendi sua pergunta agora, não. Desde que seja portas diferentes, você vai instalar 2 vezes o Hyperfile. Você quer fazer porta e outro na outra porta. Você quer fazer na mesma máquina? Não tem nem como te responder isso, não. Assim, não tenho ideia, não. Respondendo, dá. Só que tem que ser instalado 2 vezes o Hyperfile, só que em portas diferentes. Mas pra quê, né? É um backup. Não sei, mas assim... digamos que nem arrebentou uma tabela, né? Paulo, o cara só tá perguntando, Paulo, já dando patada. Não tem patada em ninguém, não, velho. Você cria conflito pra caralho, bicho, sabia? Porque não tem patada. Mas dá certo. Desde que sejam em portas diferentes, dá. Agora, você quer ver uma situação aí que eu vou te falar que é interessante? Pro seu caso aí, pro teu caso, Amarildo, que é interessante? Vou te dar uma dica aqui. Suponha que você tem um cliente aí, certo? Que fecha contigo assim, fala assim, Amarildo, eu preciso acessar meus dados em tempo real, certo? Aí o cara tem a estrutura mínima lá.
tem uma máquina, como você falou, certo? O que você faz? Você fala, não, eu tenho estrutura para te dar isso. O que você vai fazer? Você vai criar um Sparry aqui na máquina dele, entendeu? Mesmo ele tendo uma máquina. E vai mandar para o teu servidor. Entendeu? Aí, só que vai ter que fazer todo o procedimento de abrir porta e tal. O sistema web ou mobile, para ele acessar informações em tempo real, a partir do teu servidor, que vai estar com a replicação lá em tempo real. Isso é uma coisa que você pode agregar aí no teu serviço. Sim. E até, por sinal, Paulo, quando faz isso, se ele mandar fazer um relatório pesado, que use muito o processador, como ele está em espelho, ele não vai atrapalhar o pessoal que está usando o sistema online, né? Digamos assim, toda a rede que estiver trabalhando não vai afetar aquele relatório o desempenho, porque está usando o banco de dados SPAR. Mas, na realidade, é assim, foi para o servidor, certo? A partir daí é lá no teu servidor que vai ter o processamento. O cara quer um relatório, ele vai tirar lá, entendeu? Vai tirar em tempo real. Se tiver internet nas duas máquinas, vai ser em tempo real, né? Porque ele não manda tudo, não, cara. Ele só manda o que muda a partir daí, viu? Até por sinal, muitas empresas fazem isso, né? A parte de deixar a parte de data warehouse separada do ambiente, né? Os relatórios sempre são de um outro banco e não do mesmo banco. Para não atrapalhar o desempenho do pessoal trabalhando. Diga, Como é que você faz para localizar uma nota no seu sistema? Qual é a diferenciação da nota da filial A para a filial B? Tantas formas de fazer. Deixa eu finalizar aqui, que é bem rapidinho, é só poucas coisas para finalizar. 3 telas, bem rapidinho. Já finalizo, já não fica perdido. Estão vendo minha tela? Tá, então só para finalizar bem rapidinho, então tem 3 tipos de replicação, né? Unidirecional, square, bidirecional, tá? Daí, na questão, você tem que ter qual que é a porta que você vai utilizar, né? A senha de replicação, qual base que você vai usar. E daí temos a parte de job, que você pode fazer jobs, né, do LogSQL para fazer a parte de execução de um backup em tal horário. A parte do restaure, e aí está. Obrigado pela atenção de todos, né? Eu melhorei o PowerPoint com as informações aí que o Paulo falou, e daí eu coloco daí no grupo daí a versão nova. Tá bom? Valeu. Obrigado a todos.